nós vamos aprender a inserir imagem no nosso documento do Word. E existem duas maneiras de fazer isso, que seria a primeira, inserir pelo próprio dispositivo, que seria a sua máquina, o seu computador. A imagem que tem nele você pode inserir aqui no nosso documento. A outra maneira seria inserir de maneira online, ou seja, através da internet. Mas antes de aprender isso, nós vamos fazer aquela revisãozinha básica que a gente sempre faz no início da nossa aula, tá certo? Então, o que é que a gente viu na aula passada? A gente viu formatação com estilos. Porque existe a formatação básica, onde eu posso utilizar, por exemplo, esse pincel de formatação para copiar uma formatação de um título, por exemplo, para outro título. Mas aí eu posso deixar uma maneira mais profissional utilizando o estilos. E o que isso me ajuda utilizando estilos? Por que eu deveria utilizar estilos? Porque utilizando estilos vai facilitar a nossa vida no momento que eu vou fazer um sumário automático, por exemplo, tá certo? Então aqui o nosso Word, né, como vocês aprenderam, ele tem várias opções para você utilizar como estilo. E além dessas opções, você também pode criar o próprio estilo, tá? Pode modificar. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem o estilo do parágrafo seguinte. Aqui está como estilo 1, mas você pode colocar normal, por exemplo. Pode alterar o tipo da fonte, pode alterar o tamanho da fonte, a cor da fonte. Aqui está como automático, mas eu poderia colocar como azul, por exemplo. E aqui, ó, toda a alteração que eu estou fazendo vai sendo exibido bem aqui, ó. Tá mostrando tudo para mim nessa caixinha aqui. E além disso, eu posso colocar como negrito, itálico, sublinhado. Posso alterar o alinhamento. Aqui no exemplo está alinhado mais à esquerda, mas eu posso colocar centralizado, mais à direita, justificado. Posso alterar o espaçamento entre as linhas, o recuo. Tá? Então aqui, se eu clicar nesse botão, eu posso alterar o parágrafo, tabulação, que é um assunto que a gente ainda vai ver. Posso colocar bordas, numerações, efeitos no texto, tá? Se eu for aqui em parágrafo, eu posso alterar o alinhamento, né, que já está em justificado, eu posso colocar centralizado. Percebo que toda a alteração é exibida bem aqui nessa caixinha de visualização, né? Eu posso alterar o recuo, que pode ser mais à esquerda, mais à direita. Posso alterar o espaçamento entre linhas, né? Isso aqui é muito importante na hora de fazer um artigo científico, por exemplo, onde eu posso utilizar um padrão chamado de ABNT e que nesse padrão eu tenho o tipo de fonte que eu posso utilizar, o espaçamento entre as linhas, a quantidade de recuo que eu tenho que colocar. Então, essa alteração pode ser feita aqui, tá certo? Então, toda vez que eu utilizar esse estilo, aquele meu texto vai ter esta formatação aqui que eu estou criando para vocês, tá? Mas a gente aprendeu tudo isso na outra aula, né, na aula passada, e hoje nós vamos aprender como inserir as imagens. E como é que eu faço isso? Todas as abas do meu Word têm uma funcionalidade. Então, eu vou aqui na abinha inserir, percebo que tem várias coisas que eu posso utilizar, mas na aula de hoje eu vou utilizar este ícone aqui, que é de inserir imagens. E como vocês podem observar, tem uma setinha bem aqui. Se eu clicar nela, vai aparecer este dispositivo, imagens online. O que significa? Como eu falei para vocês, existem duas maneiras de inserir imagens. Uma do meu próprio dispositivo, máquina ou computador, e outra de maneira online. A primeira delas que eu vou escolher é deste dispositivo. Se eu clicar nela, eu vou escolher uma determinada pasta para inserir a minha imagem. Eu vou colocar esta imagem aqui, que é a imagem do meu canal, DigiClass Cursos, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa imagem. Tá? Perceba que eu não consigo arrastar para canto nenhum, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu não dei uma quebra de texto automática. Se eu clicar aqui na quebra de texto automática, eu posso colocar como quadrado e aí eu já posso arrastar para qualquer lugar do meu documento.
tá? Então, eu vou colocar aqui uma funçãozinha que vocês já conhecem, que é para inserir textos automáticos, só para que vocês possam ver melhor o que está acontecendo aqui no meu documento, tá? Eu tenho essa imagem, coloquei no layout quadrado aqui e olha o que acontece quando eu arrasto essa imagem em cima do texto. Posso colocar tanto como layout quadrado, layout justo, layout através, né? Ó, o que acontece. Posso colocar superior e inferior, né? No caso, o texto vai ficar em cima e embaixo da minha imagem. Posso colocar através do texto, ou seja, minha imagem vai ficar atrás do meu texto. Então, essa seria uma boa maneira de fazer uma marca d'água, por exemplo. Mas nós temos um campo específico aqui no Word para fazer marcas d'água, tá bom? Aqui a gente também pode colocar em frente ao texto, que é quando a imagem vai ficar na frente, né? Como vocês podem observar bem aqui. Tá? E além da quebra de texto, eu posso alterar também a posição que minha imagem vai ter dentro do meu documento. Por exemplo, na parte superior esquerda, parte central superior, parte direita superior. Eu posso colocar ela mais para o meio, ó, como vocês podem observar bem aqui, tá? No meio do documento, um pouquinho mais para o lado e na posição lá inferior mesmo do documento. Ó. Quando eu arrasto aqui o mouse, vocês conseguem observar bem melhor. Então, eu posso colocar aqui mais embaixo e também na parte da direita aqui, né? Do canto inferior direito. Mas, como o meu texto está lá em cima, eu vou deixar lá em cima mesmo para que vocês possam observar melhor, tá bom? Então, eu posso fazer tudo isso com a minha imagem, né? Isso é muito útil na hora de criar um capítulo, por exemplo, de um livro, onde eu posso inserir uma imagem e adicionar um texto aqui na lateral. Posso também colocar uma bordinha da cor que eu quiser na minha imagem. Eu vou colocar roxo porque a minha figura tem esta cor. Eu posso também definir a espessura da minha borda. Eu vou colocar bem grossa para que vocês possam observar bem aí no vídeo. Posso alterar o efeito da imagem, no caso eu posso adicionar uma sombra, né? Posso colocar reflexo, ó, como vocês podem observar, tem um reflexo bem aqui. Posso colocar o efeito de brilho, bordas suaves, né? Se eu colocar uma bordinha suave, ele já deixa de ser tão espessa. Posso colocar uma borda 3D, ó, como vocês podem observar bem aqui, e dar toda dar uma personalidade para o seu texto, né? Isso daqui é bem útil realmente na parte de confecção de livros, né? Eu posso dar a minha cara para aquele livro. Eu posso também utilizar qualquer bordinha dessa que o Word já me oferece, tá? Também é possível utilizar. Layout da imagem, né? Eu posso utilizar qualquer uma dessas também. E agora a gente vai aprender como é que se faz para inserir uma imagem diretamente da internet, tá? Vocês devem estar imaginando, mas é só copiar e colar lá da internet. Isso é possível fazer, né? A gente já sabe que tem o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, ou até mesmo salvar uma imagem da internet e inserir do jeito que eu fiz aqui, né? Eu tô com a imagem salva lá no meu computador e eu quero inserir, eu faço esse procedimento que eu acabei de fazer. Mas aí tem uma opção bem mais fácil de se fazer, que seria vir aqui, imagens online, e a Microsoft, através do Bing, vai fazer uma pesquisa para mim de uma imagem que eu quero. Ele já dá várias categorias aqui para eu poder utilizar, tá? Mas se você vier aqui e digitar casa, por exemplo, ele vai procurar imagens que sejam relacionadas com casa. Mas eu vou colocar lá no pássaro mesmo, tá? Porque eu vou querer inserir um pássaro.
Então aqui, ó, vocês podem perceber que ele dá várias imagens que estão relacionadas com pássaros, aves, né? Mas aí eu quero um pássaro específico, que seja um beija-flor. Então agora ele vai mostrar para mim imagens relacionadas ao termo que eu coloquei bem aqui, que vai ser beija-flor, tá certo? Então eu vou inserir essa imagem aqui. Como vocês podem ver, ó, ela já tem um tamanho padrão, mas eu posso diminuir esta imagem, certo? Posso diminuir e ela já vem, ó, com a fonte. No caso aqui vai ser um autor desconhecido. Eu posso também, da mesma forma que eu fiz com essa imagem aqui, fazer a quebra de texto automática para esta imagem, né? Posso também. E eu também posso fazer a alteração da posição, tá? Da minha imagem. Se eu vier aqui, ó, clico na imagem, layout quadrado, agora sim eu posso mover a imagem por todo o meu documento da mesma forma que eu fiz com a outra imagem. Além disso, posso utilizar todas essas opções aqui, né? Como vocês viram, na outra imagem é tudo igual. A diferença é que uma imagem já está no meu computador e essa imagem eu peguei da internet através do Word. Então, aqui eu também posso alterar o posicionamento da minha imagem, né? Como vocês podem observar bem aqui, ó. Né? Ela muda de posição de acordo com o que eu vou escolhendo. Aqui eu também posso inserir uma bordinha, né? Para a minha imagem, ó, como vocês podem ver, ela vai alterando de acordo com o que eu vou clicando. Por exemplo, eu posso colocar ela assim meio arredondada. Posso também colocar uma cor para essa borda, tá? Eu vou colocar um amarelo para dar para ver bem na imagem, tá? Para contrastar realmente com o verde aqui da imagem. Então, você pode também dar efeitos para essa imagem do mesmo jeito que a gente fez com a outra imagem, né? Pode ser efeito 3D, né? Pode dar brilhos, pode dar reflexo, tá? Então fica a critério de vocês fazer tudo isso aqui que eu fiz, né? Todas essas opções vocês têm para poder utilizar aqui na inserção das suas imagens. Além disso, você pode também alterar a cor dessa imagem, né? Pode colocar preto e branco, por exemplo, fazer uma coisa mais, como eu poderia dizer, mais rústica, né? Assim, uma coisa que lembre algo do passado, por exemplo, uma foto mais antiga. Você pode vir aqui e alterar as cores, né? Fazer correções, né? Alterar a nitidez, contraste, brilho dessa imagem. Pode colocar efeitos artísticos também, né? O Word me permite isso. E as cores, como eu falei para vocês, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula onde você aprendeu como inserir essas imagens e também como editar essas imagens, né? Porque além de inserir, eu também posso colocar bordas, efeitos e até mesmo fazer correções nessas imagens, tá certo? Então a aula de hoje foi sobre isso, por hoje é só e até a próxima aula!